uma pergunta que todo mundo tem medo de se fazer. Qual que é o sentido de tudo isso? Qual que é o sentido da minha vida? Em 1942, um psiquiatra, Viktor Frankl, foi levado a uns campos de concentração. E lá ele perdeu tudo. Perdeu a esposa, perdeu os irmãos, perdeu uma grande parte da família, manuscritos do seu trabalho, que levou anos para construir e escrever. Ele perdeu tudo que um ser humano poderia perder. Mas mesmo assim, ele não perdeu uma coisa: como ele ia reagir a tudo aquilo, a todas aquelas perdas, a toda aquela situação que ele estava vivendo e o pós disso. Alguns anos depois, ele escreveu o livro Em Busca de Sentido, onde ele trata a realidade dele no campo, o que ele pensava, como ele vivia, como ele reagia àquilo e como encontrar, né, o sentido para sua vida e entender o sentido da sua vida. E eu quero compartilhar aqui, eu li esse livro e eu quero compartilhar algumas ideias que ele traz no livro para você. Bom, para o Victor, o motor central da vida é a busca pelo sentido. E no livro Em Busca de Sentido, o Victor traz duas fases diferentes. Então, a primeira fase ele explica a vida dele, conta relatos dos acontecimentos que aconteceram lá no campo, e depois disso ele explica a ciência por trás disso, a ciência por trás dessa análise psicológica, é a teoria, né, que veio depois dessa experiência, que ele chamou de logoterapia. E o ponto central da análise dele é que os prisioneiros, né, que estavam lá junto com eles, que tinham algo a buscar no futuro, tinham muito mais motivos e sentido de querer buscar a vida e querer buscar sair de lá vivo e continuar a sua vida. Isso seria um trabalho que eles não acabaram, uma crença, um filho ou uma família esperando eles em casa. Bom, a logoterapia vem do termo logos, e logos quer dizer significado, sentido. É basicamente a terapia do sentido. E a ideia central do Victor na logoterapia é dizer que o ser humano consegue resistir a qualquer experiência, a qualquer sofrimento, desde que ele veja sentido na vida, desde que ele veja sentido naquilo que ele está passando. A ideia é que o problema não seja o sofrimento, mas sim o sofrimento sem nenhum sentido. E aí no livro ele cita três principais caminhos para encontrar sentido na vida. O primeiro deles é através do trabalho, então criar algo, alguma tarefa, alguma coisa que traga esse sentido de você querer buscar aquilo e completar aquilo. O segundo é por amor, né? Então um encontro genuíno com alguma pessoa, algum ente, seja da sua família, seja um relacionamento, sejam amigos, todo esse vínculo criado do amor, né, da simpatia com essa pessoa, trazem também sentidos para você querer buscar viver. E o terceiro é um pouco mais radical, né, que é quando você tem um sofrimento inevitável. Você pode encarar o sofrimento com algo que ainda te dá uma liberdade, de certa forma, que é escolher como você vai reagir e como você vai se comportar aquela experiência ou aquele sofrimento que você está no momento, aquela situação que você está no momento que se tornou inevitável, mas ainda assim você tem a liberdade de escolher como reagir e como atuar acima disso. Isso muda um pouco da psicanálise tradicional, né? A psicanálise tradicional ela olha muito para o passado, para traumas, para momentos vividos, para sentimentos passados, e na cabeça do Victor não é só olhar para o que aconteceu comigo, mas como a partir de agora eu vou viver com o que está me passando, com o sofrimento que está me passando, e como eu vou reagir, vou lidar com isso. E agora, como sair, né, da teoria, sair do papel e aplicar isso na prática? Primeiro, o Frank sugere trocar uma pergunta, né? Ao invés da gente se perguntar o que eu quero da minha vida, é se perguntar o que a vida está pedindo de mim agora. Muda um pouquinho, né, o tom da pergunta, mas muda muita coisa na questão de sentido. Você para de esperar que o sentido e as respostas venham prontas na sua mente e você começa a buscar as respostas nas situações que você vive, nos trabalhos que você está tocando, nas pessoas que você se relaciona e nas decisões que você, só você pode tomar diante da vida que você vive. O segundo deles é parar de se vitimizar em partes, né? Olhar para uma situação inevitável que aconteceu com você, um sentimento, alguma experiência negativa e parar de se perguntar por que isso está acontecendo comigo e começar a se perguntar como eu vou mudar isso ou como eu vou lidar com isso. Ele não quer dizer que o sofrimento é uma coisa boa, mas você tem que olhar para o sofrimento de uma forma melhor, encontrar um sentido nesse sentimento. E aqui ele entrega muito que o sentido dentro do sofrimento é que você ainda tem a liberdade de poder escolher como vai reagir à situação. Outro ponto que ele traz é para tomarmos muito cuidado
em viver de sucesso ou viver só do prazer. Ele chama isso de vácuo existencial, que é quando a pessoa encontra e tem tudo que ela almeja e sente aquele vazio. A sensação, né, o sentido que ela tem é que falta alguma coisa ainda, mesmo conquistando tudo que ela já tem. E a saída que ele vê não é conseguir mais e mais e mais, mas sim se conectar a algo, a algum propósito. E aí a gente volta naqueles pontos que ele trouxe, que eu trouxe anteriormente, né, de ter algum trabalho, algum ente querido, alguma pessoa querida, ou então algum destino, alguma decisão que você tenha a tomar. E o último ponto, e não menos importante, talvez um dos mais práticos e importantes da gente colocar em prática no nosso dia a dia, é que sentido a gente não encontra parando, sentando, pensando, mas sim agindo. Então, é você buscar aquele trabalho, é buscar aquela causa, buscar aquelas pessoas, se desenvolver, e a partir disso as respostas começam a aparecer de uma maneira mais prática e o sentido, aquilo que te guia, fica muito mais claro. Bom, o Frank, né, o Viktor Frank, ele saiu dos campos de concentração, resistiu ali ao período e viveu ainda mais de 50 anos depois. Escreveu um livro que virou sucesso no século XX. E o que a gente pode aprender com isso? Ele escreve, né, como alguém que testemunhou, sentiu na pele, talvez, ou o, né, lugar mais extremo de sofrimento possível para um ser humano passar, que ele consegue sobreviver, o ser humano consegue sobreviver e passar por qualquer coisa, desde que ele tenha um porquê, e um porquê muito claro, para que ele busque no seu futuro. Bom, eu espero, né, do fundo do meu coração, que nem eu, nem você passe por algo parecido do que o que ele passou, com esse sofrimento extremo que ele passou, mas a lição que o livro traz é clara e aplicável para qualquer pessoa, para qualquer dia a dia, para qualquer rotina, né? Então, hoje, olhando para a sua rotina, olhando para a sua vida, um trabalho que está parado, que está te frustrando, uma relação que não está correndo tão bem, uma perda difícil da sua vida, da sua família, alguém, alguma pessoa importante para você, ou uma rotina que só esteja sem sentido, que esteja no automático e você não consiga olhar para ela e ver graça nela. Você não pode, às vezes, mudar a sua situação atual, o que você está vivendo, um sofrimento que pode ser inevitável, mas você pode sim e tem a liberdade de mudar como você vai agir perante a isso e o que você vai construir com isso, com os aprendizados, com essa experiência e mudar o seu futuro. Bom, agradeço você que assistiu até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo e eu consiga ter impactado um pouco a sua visão. Para você que quer se aprofundar num assunto, eu considero esse livro muito recomendável, é uma leitura obrigatória e eu vou deixar o link aqui da Amazon na descrição para você comprar esse livro, porque foi um baita livro que eu li ali e eu gostei demais, e até por isso resolvi gravar um vídeo em cima. Então, se você não é inscrito no canal e gosta desse tipo de vídeo, gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque a minha ideia aqui é trazer coisas que eu vou aprendendo, conhecimentos que eu gostaria de ver um vídeo também de alguém que compartilhasse essas coisas comigo. Então, deixe seu like, se inscreve no canal e valeu, galera. Abraço.